A floresta que virou cidade. Antes de Maringá existir, tudo o que se via naquela região era uma imensa floresta que parecia não ter fim. No norte do Paraná, a natureza dominava completamente a paisagem, com árvores gigantes cobrindo o horizonte. Rios silenciosos serpenteavam pela mata fechada, escondidos entre a vegetação densa e quase intocada. Do alto, a floresta parecia um mar verde infinito que se estendia por quilômetros. Na década de 1940, essa região ainda era considerada uma fronteira distante do Brasil. Poucas estradas existiam e a maior parte do território permanecia isolada. Exploradores começaram a abrir pequenas trilhas no meio da mata, usando ferramentas simples. Eles buscavam novas terras férteis para colonização e desenvolvimento agrícola. Enquanto isso, em escritórios distantes dali, um projeto ambicioso começava a ganhar forma. A companhia Melhoramentos Norte do Paraná estudava cuidadosamente aquela vasta região. Engenheiros, agrimensores e urbanistas analisavam mapas e possibilidades de ocupação. Mas a ideia não era apenas criar mais uma pequena vila rural. O objetivo era muito mais ousado para aquela época: criar uma cidade moderna e planejada, antes mesmo de existir. Nos mapas espalhados sobre as mesas de desenho, um nome começava a aparecer. Esse nome logo se tornaria conhecido em todo o Paraná: Maringá. Enquanto os planos eram desenhados nos escritórios, os primeiros colonos começavam a chegar. Famílias viajavam por dias em caminhões e carroças pelas estradas de terra. Quando chegavam, encontravam apenas mata fechada e silêncio. Era naquele lugar que uma nova cidade começaria a surgir. Árvores enormes começaram a ser derrubadas para abrir espaço na floresta. A madeira cortada formava grandes clareiras no meio da mata. Pouco a pouco, pequenas casas de madeira surgiam entre as árvores. Uma comunidade pioneira nascia lentamente naquele território recém-aberto. Ruas de terra começaram a tomar forma entre as construções simples. Casas eram erguidas uma ao lado da outra pelos próprios moradores. Cada nova construção trazia mais movimento para o lugar. Pequenos comércios começaram a surgir para atender os colonos. A vida começava a ganhar ritmo naquele novo povoado. No meio da antiga floresta do norte do Paraná, uma cidade começava a nascer: Maringá, Paraná. O início de uma das cidades planejadas mais conhecidas do Brasil. Maringá cresce no norte do Paraná em 1950. Poucos anos depois de sua fundação, Maringá já começava a mudar rapidamente. O pequeno povoado, surgido no meio da floresta, atraía cada vez mais pessoas. Famílias de várias regiões do Brasil chegavam em busca de novas oportunidades. Cada caminhão que chegava trazia sonhos, esperança e o desejo de começar uma nova vida. Casas simples de madeira eram construídas quase todos os dias. Trabalhadores carregavam tábuas, ferramentas e materiais pelas ruas de terra. Serrarias funcionavam sem parar para atender a crescente demanda da construção. A pequena vila crescia em um ritmo impressionante para a época. Mas para que aquela cidade continuasse a crescer, a floresta precisava desaparecer. Árvores gigantes começaram a cair por toda a região. Homens trabalhavam horas seguidas derrubando a mata densa. A paisagem começava a mudar diante dos olhos dos pioneiros. Grandes clareiras surgiam onde antes existia apenas floresta. Estradas de terra começaram a cruzar aquele território recém-aberto. Caminhões carregados de madeira seguiam pelas novas rotas. A terra aberta logo começaria a revelar seu verdadeiro valor. Entre as novas plantações que surgiam,
uma cultura logo se destacou: o café. As primeiras lavouras começaram a aparecer nas terras férteis da região. Trabalhadores plantavam milhares de mudas em longas fileiras. Com o passar do tempo, os cafezais começaram a crescer. Logo chegaria o momento das primeiras colheitas. 23 sacas pesadas de café eram carregadas todos os dias. Caminhões transportavam a produção para mercados e armazéns. A riqueza gerada pelo café começou a transformar a cidade. Novas ruas eram abertas rapidamente para acompanhar o crescimento. Pequenos comércios surgiam para atender os moradores. A vida urbana começava a se formar diante daquela comunidade pioneira. Prédios e construções surgiam onde antes existia apenas terra e floresta. O movimento nas ruas aumentava a cada dia. Maringá se consolidava como uma das cidades mais promissoras do Paraná. E aquele crescimento acelerado estava apenas começando. A construção de Maringá e o símbolo da cidade. Enquanto Maringá crescia, algo a tornava diferente desde o início. A cidade não surgiu por acaso. Ela foi planejada antes mesmo de existir. Engenheiros e urbanistas desenharam avenidas largas, bairros organizados e áreas verdes. Tudo começava a ganhar forma na terra vermelha do norte do Paraná. As primeiras ruas surgiam lentamente. Trabalhadores nivelavam o terreno sob o sol intenso. Cada detalhe seguia um plano que já havia sido pensado antes. Casas eram construídas respeitando o desenho da cidade, e isso tornava Maringá diferente de muitas outras cidades da época. Com o tempo, os primeiros comércios começaram a aparecer. Pequenas lojas abriam suas portas para atender os novos moradores. A cidade ganhava vida. Escolas começaram a ser construídas. Hospitais surgiram para acompanhar o crescimento da população. As ruas, antes silenciosas, passaram a ter movimento constante. Novos bairros começaram a surgir. Praças foram planejadas como espaços de convivência. Áreas verdes começaram a ocupar seu lugar entre as construções. A cidade crescia, mas mantinha organização, e isso se tornaria uma de suas marcas. Mas uma construção em especial mudaria para sempre a paisagem de Maringá: a Catedral. No início, era apenas um terreno vazio, um espaço que ainda não revelava sua importância, mas o projeto já chamava a atenção. Inspirada no formato de um foguete, a estrutura era diferente de tudo que existia na região. Quando a construção começou, toda a cidade acompanhava. Operários trabalhavam diariamente. A estrutura começava a subir. Lentamente, a torre se elevava em direção ao céu. A cada etapa, a cidade via surgir um novo símbolo. A construção crescia e se tornava impossível de ignorar, até que, finalmente, a catedral ficou pronta e passou a dominar a paisagem de Maringá. Vista de baixo, sua altura impressiona. Ao redor dela, a cidade continuava em transformação. A praça se tornava ponto de encontro. As ruas se enchiam de pessoas. O movimento urbano aumentava a cada dia. As avenidas largas e arborizadas se tornavam marca registrada da cidade. Parques e áreas verdes ajudavam a equilibrar o crescimento urbano. Vista de cima, Maringá revelava algo raro: uma cidade organizada, planejada, com identidade própria. Prédios surgiam, mas a cidade não perdia sua essência. A vida urbana se consolidava com o passar dos anos, e tudo aquilo que existia ali não era por acaso, porque muito antes de tudo isso, aquela região era apenas floresta, silenciosa, intocada. Hoje o cenário é completamente diferente. No lugar da mata existe uma cidade moderna, uma cidade que nasceu de um plano e que cresceu com visão. Maringá, Paraná,
de floresta a uma das cidades mais planejadas do Brasil.